Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos no programa Negócios de Família, aqui pela TV Cidade, a partir da Serra Gaúcha. Sempre conversando com empresários de empresas familiares, com famílias empresárias e com profissionais que desenvolvem atividades para estas empresas familiares. E hoje está aqui conosco o administrador Paulo Tondo, que é um profissional que há muitos anos vem colaborando com empresas familiares. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Rogério? Paulo Tondo, tu tens muitos anos de experiência como consultor e a maior parte deles justamente focada em empresas familiares. Mas antes da gente falar sobre o teu papel dentro das empresas familiares e como é que tu desenvolve atividades focadas nas empresas familiares, é interessante contar para os nossos telespectadores um pouco da tua trajetória. Como é que foi a tua trajetória profissional? Como é que tu caminhaste para chegar até onde tu estás hoje? Bem, Rogério, ah, eu me formei lá em 87 em administração e depois trabalhei em empresas de consultoria em São Paulo e no Rio Grande do Sul, onde era coordenador de projetos, trabalhando em grandes negócios, tipo Siemens, Philips e NEC, em São Paulo e Rio de Janeiro. Depois vim para cá em 94, cá que eu digo é Porto Alegre, e começamos um empreendimento próprio e já vamos aí quase 28 anos, né, de trabalho. Então, passando pela área financeira, pela área de produção e depois trabalhando tudo na gestão da empresa familiar. Nós estamos desde 94, então, né, trabalhando assim. Já trabalhamos em sociedades, mais de 120 empresas familiares ou famílias empresárias dentro do Rio Grande do Sul, Sudeste, Nordeste, Norte do país. Hoje estamos mais concentrados no Rio Grande do Sul, onde atendemos empresas de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Gramado, Porto Alegre e do interior do estado do Rio Grande do Sul, na área agrícola. Então, basicamente, é isso. Ah, muito bacana, uma experiência bastante grande. Então, uma das coisas que é interessante a gente sempre discutir, né? Por que o programa Negócios de Família e por que esse olhar sobre empresas familiares? Então, na verdade, existem algumas características, né, de empresas familiares que são um pouco diferentes. Tem alguns desafios quando a gente fala de empresas familiares ou famílias empresárias que são um pouco diferentes de empresas que não são familiares, né? Na tua experiência, na tua vivência ao longo de todo esse tempo como consultor, que tu poderia citar como alguns elementos que são talvez os grandes desafios das empresas familiares? Pois não. O grande desafio da empresa familiar é o processo sucessório, é a passagem de gerações, da primeira para a segunda geração ou de segunda para a terceira geração, isto é, do pai para os filhos ou da mãe para os filhos também, e a passagem da segunda geração, que seria para a terceira, que seria dos irmãos para os primos. Então, nesses processos, né, que faz a transição de gerações, é que ocorrem as maiores dificuldades, que podem ser tanto na estruturação da sucessão propriamente dita, ou seja, na escolha de um sucessor, que pode ser um membro da família ou pode ser um profissional terceirizado, como da passagem de gerações também para a construção de instrumentos de administração e psicológicos, digamos assim, e são os chamados protocolos familiares, que são o acordo de regras e regras de direitos que as famílias fazem para ter uma sustentação de pelo menos 5 a 10 anos de respeito entre os familiares, visando uma sucessão mais tranquila. Quer dizer, muitas vezes as empresas familiares elas têm problemas não tanto pela gestão do negócio, mas sim pela gestão da família. Quer dizer, a família entra em desentendimento, ou a família muito bem não sabe o que fazer.
não prepara muito bem quem vai assumir o bastão ali na frente, e aí acaba tendo problemas, né? Perfeito. O que tu fala é bastante fundamentado também, tu é um profissional bastante conceituado, né? E realmente os problemas principais são os desentendimentos entre os familiares, né? Da primeira para a segunda geração, ou seja, dos pais para os filhos, ocorre muitas vezes ou o pai é muito duro com os filhos e os filhos então não conseguem se desenvolver dentro do processo, ou o pai é muito permissivo, pai ou a mãe, né? É muito permissivo e faz com que os filhos se desestimulem também, né, por esse processo, ou seja, os pais nunca saem do processo. Nós temos aí clientes que têm 85 anos de idade e continuam à frente dos seus negócios. Isso faz com que os filhos nunca cresçam. Então, né, e temos também pais que saem muito cedo, né, saem com 50 anos de idade. Isso faz com que os filhos ainda não estivessem maduros para assumir uma posição, né, que geralmente as empresas familiares conquistam pelo seu respeito e tradição dentro da sua comunidade. Então, né, nós trabalhamos com conflitos internos e também com preparação de gerações, né, para assumir o negócio. Mas também nessa tua experiência, né, Paulo Tondo, Sim. com certeza existem vantagens também de se ter uma empresa familiar, porque quando a gente faz um olhar pelos problemas, a gente pode ter uma percepção, poxa, então o negócio é não envolver família, fazer sociedade Sim, com outros, né? Mas existem também perfeito, vantagens, né? Então, eu queria te pedir para tu falar um pouco na tua percepção, na tua experiência, perfeito. quais são as principais vantagens que tu enxerga em se ter um negócio onde se envolve a família e também alguns problemas. Alguns problemas a gente já comentou aqui, tu já Sim, trouxeste, mas algumas outras coisas que tu tens visto na tua experiência como consultor em empresas familiares. sim. A vantagem, a principal vantagem é a confiança, né, entre os familiares. Por exemplo, quando a gente constitui um processo inicial de uma empresa familiar, ou seja, surge um negócio, é, digamos assim, a ligação que os irmãos têm entre si são muito fortes. Geralmente, as famílias empresárias começam trabalhando do nada, né? Porque passaram por processos muito difíceis. Por exemplo, temos clientes aí que o pai faleceu e ficaram lá 5 filhos, né? Para fazer a sustentação dessa família, os filhos e geralmente tem uma liderança que nem sempre é o filho mais velho, mas é o filho que tem maior desenvolvimento empresarial. Ele começa, né, com essa liderança, puxando os irmãos para trabalharem juntos. Isso faz com que o negócio vá prosperando. Por quê? Porque a mão de obra, né, ela é toda unida e isso faz com que o negócio vá crescendo e tenha custos baixos, né? Vai fazendo. Então, na Serra, principalmente, na colonização, tanto italiana como alemã, isso ocorre bastante, com bastante frequência. Então, a empresa vai crescendo, a comunicação ela vai fluindo, né? Na, na etnia, digamos assim, nas famílias italianas tem aquela conversa toda, aquela brigalhada toda, mas, na verdade, as pessoas gostam umas das outras, né? É coisa de família, até, né? Mas, e nas empresas alemãs, por outro lado, é aquele silêncio. Geralmente, quando se falam, é porque daí a coisa esquentou. Mas é muito gostoso de trabalhar numa empresa familiar por muitos anos, porque ela vai se desenvolvendo, né? É uma coisa assim, emocionante, né? A gente vê a empresa crescer, os negócios prosperarem, existe uma confiança interna, existe alguns problemas, mas nessa área, digamos assim, de administração, o pessoal vai se desenvolvendo. Trabalha um dos irmãos, digamos assim, outras irmãs, né? Trabalha mais na área comercial, o outro trabalha na área financeira, o outro trabalha na produção, né? Um outro fica coordenando, daí depois vão entrando os filhos, naturalmente, etc. Então, é, é uma boa experiência, né? Assim, a gente trabalha muito e tem muita alegria vendo a prosperidade dos negócios e a sucessão, digamos assim, né, de dificuldades e degraus que vão subindo e fazendo com que o negócio dê certo.
Quer dizer, na verdade, um dos grandes segredos é tratar a empresa, quando é uma empresa familiar, como um negócio, e não como simplesmente uma extensão da casa das pessoas. Olhar, profissionalizar, que nem tu colocaste, um irmão tem uma responsabilidade, outro irmão tem outra responsabilidade, e não simplesmente cada um faz o que quer, a hora que quer. É mais ou menos como cuidar da casa da gente. Tem vários filhos, olha, hoje é dia do fulano lavar a louça, o outro hoje é dia de limpar o quarto. E não simplesmente aquele cenário de cada um faz o que quiser, a hora que quiser, porque aí não dá certo, né? O que ocorre, né? A empresa familiar de pequeno porte, digamos assim, que é a grande maioria, ela trabalha com dois subsistemas chamados, como fossem dois círculos, né? A empresa, que é um círculo, que é um módulo, e a família. Esses dois círculos, eles se interagem, né? Pensem em dois círculos como fossem a representação daqueles círculos das Olimpíadas, né? Eles se interagem. Nesse meio entre dois círculos, eles se confundem. Então, existem alguns problemas que são realmente as questões de horários em relação para os filhos, digamos, né? Questões de hierarquia, que também, né, muitas vezes, quando um filho se irrita com o pai, ele manda aquele pai, né, para um lugar que não deveria mandar, e daí cria problemas, mas é como uma família, né? A família ela vai andando, ela vai prosperando, ela vai, né, se entrosando, e também, né, nas empresas de pequeno porte, digamos, né, o pai tem uma ação bastante importante, mais dura, e principalmente a mãe tem uma relação que nem sempre aparece dentro da empresa, mas a mãe ela é quase uma gerente ou uma gestora ou uma administradora das relações entre a família. Então ela costura as relações internamente sem aparecer propriamente dito entre o negócio, né? Então o casal tem uma importância muito grande, né? A gente diz que as esposas e o esposo, né, realmente o casal, que pode ser também vários tipos de tipos de casamentos, não casados, etc., né? Mas se diz que a relação precisa ser uma relação conjugal compatível, ou seja, porque o homem ou a mulher vai precisar trabalhar de 12 a 15 horas por dia, todo dia, sábados e domingos, para realmente levantar o negócio, né? E a esposa ou o esposo que fica com os filhos vai precisar também cuidar, né, dos filhos, da casa, etc., etc. Então, tem que dar certo. O negócio, muitas vezes as empresas que iniciam não podem dar errado, né? Então, ela tem que dar certo. E para dar certo, todos têm que estar pegando as mãos, discutindo um pouco, né? E levando para frente. É isso. Mas, Tondo, conta para nós como é que começou esse teu envolvimento com empresas familiares, né? Porque tu és um profissional de administração, tu és administrador, colocaste aí o teu background de uma série de experiências em empresas de consultoria e outras empresas de grande porte, Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares. E aí, em determinado momento da tua vida, tu começaste a te dedicar a dar um norte mais central para apoiar, desenvolver trabalhos em empresas familiares. Como é que foi isso? A nossa família, propriamente dita, né, a família italiana, né, ela tem um certo conflito interno, sempre teve, né? Mas é irmãos, né? Fala mais alto, fala mais baixo, etc. Então, nós nos acostumamos muito, desde muito cedo, a ter muitos conflitos, né? Muitos conflitos que eu quero dizer no bom sentido, né? De superação. E isso fez com que nós pudéssemos aceitar que brigas dentro da família não são coisas ruins, né? São coisas o tipo de uma conversa um pouco mais forte, digamos assim, né? Mas não alguma coisa assim que seja para rompimentos. Há muito tempo atrás, muito tempo não, mas há cerca de 20 anos ou 25 anos atrás, minha irmã, que é a Cláudia Tonto, ela é psicóloga e começou a trabalhar com empresas familiares.
E isso fez, né, que mais tarde também eu entrasse nesse ramo de empresas, porque dentro da administração existem muitos consultores, mas a grande maioria dos consultores, até consultores, aconselhadores, né, psicólogos, etc., não gostam de trabalhar com conflitos, né? Eles suportam, mas não gostam muito. Quando, por exemplo, tem administradores, né, consultores que trabalham com finanças e a família começa a ter problemas internos, os consultores tendem a fugir, né, porque ele se torna alguma coisa, um trabalho que é difícil de trabalhar realmente, né? Então, precisa ter muita calma, precisa ter estruturação, precisa ter muita conversa para que possa ir, digamos assim, organizando, colocando as pessoas nas funções certas, né, trabalhando que elas tenham regras. Até se diz muito, né, que é importante que, quando os filhos vêm para a empresa, antes passem por empregos, para que eles tenham uma ideia de hierarquia, de organização, de que não podem chegar atrasados, e etc, etc, né? Mas, ou seja, a história foi levando. Eu e a Cláudia fomos construindo, digamos assim, ou a Cláudia e eu, ou seja, os dois, né, fomos construindo, cada um na sua função, esse trabalho, né? E já trabalhamos muito juntos, daí depois o negócio cresceu e começamos a trabalhar cada um como coordenadores, e hoje trabalhamos em empresas diferentes, né? Porque seguimos caminhos diferentes. Então, mas seguimos, né? Então, isso nos faz ter bastante experiência, né, com famílias empresárias e empresas familiares, né, dentro de todo esse, e são muito parecidas todas elas. Nós já tivemos até um caso de trabalhar com uma família iraniana, né, de Porto Alegre, que foi onde o homem não pode falar diretamente para uma mulher. Então ele precisa falar, né? Eu teria que falar com o homem, o chefe da família e da empresa, e ele fala com a mulher, e depois a mulher responde para ele, e ele, o dono, fala de novo. Ou seja, né, casos muito interessantes, né, em todos os tipos de etnias, né, de famílias. É muito, vamos dizer que para ter sucesso como consultor dentro de empresas familiares, tem que entender e respeitar também a cultura da família, né? Porque no Com momento que se certeza. quer impor alguma coisa, como é o caso, uma pessoa de uma origem diferente, de uma religião diferente, tem os seus usos, costumes e normas internos da família, que se chega alguém externo e quer desrespeitar, é lógico que vai acabar não conseguindo dar continuidade ao trabalho, porque não vai estabelecer uma relação de confiança, não vai conseguir aprofundar a sua atividade para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Mas, Tondo, que tipo de atividade a Tondo Consultoria desenvolve com empresas familiares? Tu trouxeste aí vários exemplos de situações que foram feitas, mas o que a Tondo Consultoria e o Paulo Tondo oferecem como possibilidade de solução para empresas familiares? Nosso principal produto, digamos assim, né, onde temos muita experiência, é nesses processos de sucessão, onde existe a transição de gerações e precisa, digamos assim, organizar essa passagem de gerações, né, estipulando regras entre o grupo todo, né, que podem ser primos, podem ser os irmãos, os pais, etc., mas estipulando, formando, digamos assim, né, um livreto, que é chamado um estatuto da família, onde os familiares acordam, por uma questão de honra, regras que podem se constituir desde, né, como que será a tomada de decisão após a saída da principal liderança, geralmente da primeira para a segunda geração, ou seja, dos pais para os filhos, né, quem vai tocar o quê, qual é a idade de saída dos fundadores e também dos familiares, né? Quanto eles vão ganhar, quanto eles vão ter de lucros, quanto, né? O que podem fazer, o que não podem fazer, ou seja, o que é aconselhável, para que tenha um norte, né? Para que, digamos assim, a geração
fique mais organizada, as gerações fiquem mais organizadas. Claro que a primeira geração, que é o fundador, a gente diz que ele tem o crachá dourado, ou o crachá de ouro, né? Ele pode fazer tudo, ele e ela, né? Podem fazer tudo. A partir da segunda geração, precisa ter mais organização, visando que o negócio geralmente cresce e também as pessoas, né, começam a se casar, né? Quando existe o casamento dos filhos, e geralmente existe os casamentos, o que acaba ocorrendo, né? Entram novos familiares que vêm que têm outros pensamentos, né? E isso tende a levar que tem que ser trabalhado, porque os filhos ou as filhas começam a pensar um pouco diferente do que pensava aqueles filhos quando não tinham ainda o matrimônio feito, né? E isso precisa ser considerado porque vai mudando, a vida vai mudando, né? Então, a cada transição de gerações e a cada nascimento de novos filhos, as coisas vão mudando, né? E a família e a empresa precisam estar organizadas para isso, né? Nós trabalhamos também, né, na área financeira, digamos assim, nessas dificuldades de reestruturação de empresas familiares na área financeira, onde somos também muito fortes, né? E trabalhamos também na área de planejamento para a abertura de novos negócios dentro das empresas familiares, e seria isso, basicamente. Paulo Tondo, uma das coisas que a gente vê também quando se está atuando com consultoria dentro de uma empresa, em especial nas empresas familiares, é a dificuldade de muitas famílias de separar o dinheiro da família do dinheiro da empresa. É muito comum a gente olhar e ver uma grande mistura. Quer dizer, a prestação do carro do filho pago pelo caixa da empresa, até mesmo situações onde o gestor, o dono da empresa, passa na loja para pegar o dinheiro do caixa para ir no supermercado fazer compras e coisas desse tipo. Isso não contribui para uma boa gestão de uma empresa familiar, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, né? Essas é o tipo de regras que é importante ir criando dentro da família para que sejam corrigidas, né? Porque nós já tivemos casos, né, que o pessoal nota-se, né, que tem algum está melhor na vida, digamos assim, né? Mas o pessoal diz, quando se pergunta para eles, né, quando que a família ganha, né? Quanto cada um? Ah, a gente não tem salário, né? Começa por aí. Ah, não tem salário. Mas como não tem salário? Se não tem salário, não dá para pagar as contas, né? E pelo que eu estou vendo aqui, tem uma boa empresa, tem uma boa casa, tem, né, carros, etc. Então, como não tem salário, né? Não tem, eu ganho o salário mínimo, né? E isso, então, é como o Rogério fala muito bem, muito apropriadamente, né? Isso não é bem assim que ocorrem as coisas, né? Quando nós vamos daí para dentro da empresa analisar os números, né? Que também cabe ressaltar, né, que a análise de números financeiros dentro de uma empresa familiar, principalmente de médio porte, que é o trabalho também que nós mais fazemos, empresas de médio porte, é muito difícil porque a empresa não se abre, né, para qualquer um. Então, nós temos aí um tempo, né, que precisa ser, digamos assim, trabalhado, e ir falando, ir averiguando, e vai até nós entendermos o processo, né, e como estão essas misturas, né, porque como acontece realmente, existe uma mistura grande, né? Então, nós tivemos uma família, agora me recordo, que a pessoa ela tinha uma bela casa, digamos assim, né? E viajava, e etc. Os filhos também em faculdades, etc. E ela disse, não, eu só ganho 3 salários mínimos. Eu digo, não, é impossível isso, né? E daí fomos ver, na verdade, ela ganhava 25 salários, né? Então, é uma coisa que é a mistura. Daí isso confunde para saber se a empresa tem lucro ou não, porque o pessoal geralmente diz, não, a empresa não tem lucro. Não, mas como que ela vai crescer? Uma coisa que tem que ter lucro, né? As empresas têm que ter lucros. Às vezes não Então, aparece né, isso justamente hoje porque em a dia, família vai passados... fazendo a retirada das coisas ao longo do tempo.
Mas, Tondo, nós estamos chegando ao final do nosso programa. É, Queria te pedir para tu deixar uma mensagem tá, final para quem está nos vendo, nos ouvindo aqui no programa Negócios de Família pela TV Cidade, na Serra Gaúcha. perfeito. Então, agradeço, né, ao Rogério, né, pelo convite, né. Eu diria assim, ó, que trabalhar em família é uma coisa muito boa, né, mas requer que ela seja, digamos assim, mais estruturada, né, mais administrada. Ou seja, quando vocês que eu digo são os familiares, né, os filhos começam a ver que vão ficando abacaxis para o futuro, isso que a gente diz, né, nessa conversão de gerações, ou quando existe uma desorganização, vê que, né, tem alguém que está ganhando muito mais, outro ganhando muito menos, ou, né, muitas brigas que não estão se ajeitando, ou que o negócio, né, vai dar problemas. É importante ter alguém que faça um trabalho, né, de estruturação. Tá? Isso nós temos vários casos, né, que deram muito certo, e dizemos até que só 15% não deram certo, mas que precisam ser feitos trabalhos, tanto de psicologia, que pode envolver, como de administração, né, para que se junte isso, como também, em alguns casos, até com advogados, para fazer acordos societários. Mas é importante dizer que nós, geralmente, o nosso trabalho, né, ele vem antes de um advogado, porque depois que veio o advogado, nada contra advogado, meu pai é advogado, minha irmã também, uma outra irmã, mas depois que veio o advogado, daí começam os litígios fortes, e nós temos Fica pelo mais menos difícil, 3 casos que, fica bem mais difícil de que se se conseguir. torna difícil. É, Eles estão há 20 anos no judiciário brigando, então, e a é, empresa vai se esfacelando, né? Então, é importante que nós trabalhemos antes. Então, isso acho que mesmo. era isso, né, Rogério? Agradeço de Bem, novo, né, o teu convite, etc., e estamos aí sempre disponíveis para contribuirmos com as empresas. Paulo Tondo, diretor da Tondo Consultoria, com uma experiência de mais de 25 anos em empresas familiares, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo. E o programa Negócios de Família vai estar de volta, sempre aqui na TV Cidade, abrangendo toda a Serra Gaúcha e aos nossos telespectadores aí pelo mundo através do YouTube. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau.